Vamos finalizar o ataque do player. Para finalizarmos os passos para o ataque do player ficar completinho, nós vamos precisar informar o inimigo que ele levou um ataque, tocar a animação de hit do inimigo, diminuir a vida do inimigo, tocar a animação de morte do inimigo caso ele fique sem mais pontos de vida, impedir que o inimigo continue sendo atacado e destruir o objeto do inimigo quando terminar a animação dele morrer. Então seja bem-vindo de volta ao canal do Thiago Prego. Se você está chegando agora, você vem aqui em cima, tem um card que vai te levar para o início do vídeo sobre o combate corpo a corpo, e essa é uma sequência de aulas sobre como desenvolver o seu game, como desenvolver um game em Unity usando C# de maneira conduzida, um projeto conduzido. Então, vamos lá. A gente vai precisar de, num primeiro passo, criar uma função no script do inimigo para lidar justamente com o dano que ele recebeu. Então a gente vai precisar abrir o script do inimigo, que é o enemy, e criar aqui uma função pública por exemplo, take hit, ou uma função hurt, pode fazer do jeito que você achar melhor. E agora que ele levou o dano, o que ele vai precisar? Vai precisar ter a vida descontada e tocar a animação de que ele apanhou. Então, para ele ter a vida descontada, ele vai precisar de pontos de vida. Então, vamos lá no Serialize Field, Float, Maximum Hit Points. Vou colocar, sei lá, 20. Ele vai precisar de uma variável privada Hit Points. E quando inicializar, Hit Points é igual a Maximum Hit Points. E quando ele apanhar, então, o que vai ter que acontecer? Diminuir a quantidade de vida de acordo com o dano que ele levou. Então, float damage, hit points menos igual damage, e também chamar o animator.setTrigger take hit. Tá bom? Só que para isso funcionar, a gente vai precisar criar a animação de take hit do inimigo. E como a gente já está esperando que tenha também a animação de morte, já vamos aproveitar aqui e incluir a animação de morte. Tá? Então a gente tem que abrir os sprites do inimigo, que no nosso caso do esqueleto, e criar então essas duas animações. Então vai ser o take hit, que já está com 32 pixels por unidade, já está cortadinho direito, e death também, então já está no 32 pixels por unidade, já está cortado, sem filtro para não ficar embaçado. Então vamos lá no My Assets, Enemies, Animation, a gente precisa criar duas animações aqui. Então é uma animação take hit e uma animação death. Então, selecionando aqui o inimigo, vamos lá para o animator, pega essas duas animações e coloca aqui. E são animações que não importa o que esteja acontecendo, vai para direto tocar essa animação. E quando ele toma hit, vai direto para idle. Quando ele vai para death, não vai para lugar nenhum, porque depois esse objeto vai ser destruído. Então, tem uma transição para take hit
de take hit para idle e de nState para death. A gente vai precisar criar aqui 2 triggers, take hit e outro chamado death. O death vai ser para a animação de death. E para transições do tipo nState, a gente já viu antes que sem duração de transição para essa animação. Para esse estilo de jogo a gente está fazendo isso sempre e não faz sentido ter exit time. Mas de take hit para idle não tem que ativar nada. Aqui eu esqueci de selecionar o take hit, e agora sim. Não tem que esperar nenhum tipo de trigger, mas tem que esperar a animação tocar completamente. Então exit time, isso aqui é tempo relativo, 100% da animação e 0 segundo de duração. Então agora tem que ativar o trigger take hit, vem para essa animação. Então a gente precisa inserir os quadros dessa animação. Então pode clicar aqui direto no idle do inimigo, que já vai para a pasta certa. Take hit. Clica na primeira shift, na última. Seleciona aqui, ó, o take hit. E a gente está indo de 5 em 5 frames. Então, e como a ideia não é ficar em loop, a gente não precisa se preocupar em botar já aqui esse frame, mas o que acontece? Como vai sair daqui para idle, se não colocar esse primeiro frame, ele vai ficar nesse frame e instantaneamente já vai para o primeiro frame do idle, que é esse aqui. Então, a gente quer sim, por conta disso, duplicar esse frame. Então, se ficasse em loop seria assim, mas a gente não quer que essa animação fique em loop. E fazer a mesma coisa aqui para death. Aí sim, no caso de death, a gente não precisa se preocupar com ter nada depois, porque não tem nenhuma animação que vai aparecer depois. E já vamos deixar aqui pronto um evento para que depois que terminar de tocar essa animação, automaticamente ele vá destruir esse objeto. A gente vai fazer isso usando o evento. A gente já fez isso com o ataque do player, só que a gente ainda não tem nenhuma função para isso, tá? Na verdade a gente já tem essa função aqui pré-pronta, die, mas ela tá num outro contexto, quando a gente pulava em cima e chamava o die. Então a gente vai precisar mexer nessa função, mas ela já existe aqui, vamos deixar lá, daqui a pouco a gente altera ela. Então por enquanto a gente tem que ver só tocando a animação de take hit. Mas quando é que vai ser chamada essa função take hit? Agora a gente tem que ir lá no player, no check attack a gente tinha feito aqui, ó, o acertei. Só que agora, em vez disso, a gente tem que chamar o enemy e essa função take damage. A arma, ela já tem dano? Não tem dano. A gente criou aqui o ataque range, mas não criou o ataque damage. Então, vamos colocar aqui serialized field, private float, attack damage. Vamos botar 10. Por quê? Porque aí o inimigo vai tomar 2 hits antes de morrer. Tá? Então, no primeiro ele vai tomar o hit, no segundo vai vir direto a animação de morrer. Tá? Então, agora a gente tem que apontar para o inimigo. Quando é que a gente vai apontar para o inimigo? A gente veio aqui, ó, e quando esse inimigo tocar isso aqui, ó, acertei, é porque ele está na camada inimigo, por causa do enemy layer. Então a gente tem certeza que quem ativou isso tem o script enemy nele. Então a gente vem aqui, ó, enemy igual a... Na verdade, o que a gente tem que fazer é simplesmente o enemy, que é um collider, get component enemy, e a gente vai
chamar a função takeHit e vai passar o ataque damage. Pronto. Isso é o que o player tem que fazer, porque aqui ele está avisando para o inimigo, ó, você levou um hit e esse aqui é o dano que eu daria em você. Mas quem vai lidar com o dano é o inimigo. Então, vamos ver isso aqui funcionando? Então, vamos lá. No vídeo passado, a gente viu que quando o player acertava o inimigo, aparecia no console, aqui no rodapé, a mensagem acertei, ou aqui no console. Só que agora o esperado é que, ao acertar, toque a animação de tomou dano. Tomou dano. Só que, por enquanto, a gente não está fazendo nenhum teste se ele morreu. Então, a vida dele está ficando mega negativa. Então, agora a gente tem que, se ele apanhar mais do que ele pode apanhar, ele morrer. Eu vou desabilitar aqui do inimigo essa verificação se ele encostou no player. Por quê? Porque senão, quando o player chegar muito pertinho, o inimigo vai acabar acertando o player. Então, vamos comentar isso daqui. E a gente precisa verificar if hit points menor ou igual a 0, ele tem que chamar o death. E essa animação de death é o set trigger death. E quando chegar no final da animação, ele vai fazer isso aqui que já estava sendo feito antes. Só que tem que tirar essa questão do jump, porque a gente não está mais agora naquele estilo de pulo em cima e mata. E ó, a gente vai adicionar o score no player e vai destruir o objeto. Então ó, ele vai instanciar já aquele efeito de morte do inimigo e vai adicionar o score para o player. Então agora nós veremos o efeito do player atacando o inimigo, e quando atacar de novo, ele vai matar o inimigo. Então vai tocar a animação dele morrendo e depois ele vai explodir. Então, agora ele explodiu. Ele precisou levar 3 hits para morrer, porque aqui ficou estritamente menor do que 0. Então, é menor ou igual. E aí agora sim ele vai tomar, no segundo hit, já vai tocar a animação de morte. Então, ele vai chamar aquela explosão, do jeito que a gente estava fazendo antes. Pronto. Fica meio esquisito esse efeito de explosão, mas eu vou deixar aqui, que a gente já tinha criado esse efeito, mas é comum, ou toca a animação dele morrendo e depois desaparece, ou já explode direto. Mas, de fato, tem jogo que bota as duas opções. E, para fechar, o que acontece? Se eu ficar atacando direto, eu conseguiria ficar atacando direto o inimigo, mas o que acontece? A animação dele morrer, ela é mais rápida do que o tempo entre os ataques do player. Ou seja, eu não preciso nem me preocupar em desabilitar isso daí. E só para a gente fechar, uma coisa bônus é desabilitar a colisão entre o player e o inimigo. Por quê? Porque senão, ainda que não dê dano, porque a gente tirou isso pelo código, o inimigo vai ficar empurrando o player e o player empurrando o inimigo. E em jogos que tem combate corpo a corpo, na verdade é até comum dar para um passar dentro do outro. Isso faz parte da mecânica de combate.
E como é que a gente faz isso? Para desabilitar esse teste de colisão. Vem aqui ó, em Build Settings, Player Settings, vem em Physics 2D. Então desce aqui ó, e tem o teste de colisão que vai ser feito entre todas essas camadas. E a gente quer desabilitar entre a camada do inimigo e a camada do player. Só que não existe a camada do player. Então o que a gente vai precisar fazer? Vai precisar criar a camada do player. Então ele está no Layer Default. Então a gente vai criar a camada chamada player. Mas não basta criar. A gente tem que atribuir essa camada ao player. Então não só no objeto player, senão ele vai também colocar o ground sensor. E nesse nosso caso a gente não quer. Aí agora sim, Build Settings, Player Settings, Physics 2D, e agora desabilita entre Player e Enemy. Então, ao fazer isso, não é mais testada essa colisão. Então, um consegue passar dentro do outro. E aí, nesse caso, eu não precisaria nem desabilitar aquela questão do inimigo dando dano no player ao encostar nele. Por quê? Porque esse teste agora ele não vai mais acontecer nunca, porque ele vai sim colidir com outros objetos, mas ele não vai colidir com o player. Por quê? Porque o player ele agora não colide mais com o inimigo por conta das camadas. Então, não precisaria nem me preocupar em tirar aquilo, mas nesse jogo isso não faz mais nenhum sentido. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber os próximos vídeos assim que eles forem publicados. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma observação a fazer, deixa aí o seu comentário. Um grande abraço e que Deus te abençoe muito.